Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Com certeza, se você é mãe, você já se identificou alguma vez com essa frase no processo de maternagem. Uma pesquisa por uma empresa norte-americana, ela revelou que mais de 80% das mães já sentiram culpa alguma vez na história. E mais de 20% delas sentem culpa em todo o tempo da maternagem. Não é possível nós desvencilharmos a culpa da maternagem, mas é bem possível lidarmos com ela de uma forma bem mais leve e de uma forma muito mais útil pra gente. Eu sou a psicóloga Fernanda, mãe de 3, e te ensino como ter filhos obedientes. Fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar uma dica de como usar a culpa ao seu favor. Vou fazer um breve histórico do sentimento de culpa, para a gente entender de onde veio essa culpa, qual é a origem dela. Historicamente, a culpa não era manifestada e nem sentida pelas mães como elas são hoje. As mães não eram bombardeadas por um padrão de maternagem e o cuidado dos filhos nem ficavam principalmente na sua responsabilidade. Até o século XVII, a função da mulher era a procriação, e o cuidado desses filhos ficavam sob a responsabilidade dos filhos mais velhos. Os filhos eram vistos como uma mão de obra necessária e uma manutenção do nome da família das elites. Então, o conceito que nós entendemos sobre a criança que temos hoje não era um conceito presente na época. Não existia uma diferença no cuidado da criança para o cuidado do adulto. As necessidades eram vistas como iguais. Então, não é raro a gente ver a arte ou quadros e pinturas de crianças com feições de adultos. Eram mini adultos e eles eram tratados dessa forma. Então, o cuidado com as crianças não existia como ele existe hoje e, consequentemente, a cobrança dos padrões de cuidados feitos às mães e aos cuidadores dessas crianças também não existia. A morte das crianças era algo comum, bastante corriqueiro. E essas mortes trouxeram também uma deficiência populacional para a época. As mortes ocorriam ou por negligência, pela falta de cuidado, ou também pelas doenças que existiam por falta de saneamento básico. Foi-se então percebido a necessidade de um aumento populacional, devido às guerras, devido a essas doenças de falta de saneamento básico, e foi-se percebido então que era necessário cuidar das crianças para que elas chegassem à idade adulta e fosse uma mão de obra eficaz. Nesse momento, a igreja foi uma das figuras que mais colaborou para esse conceito de maternagem, como a gente chegou até hoje, né, no decorrer dessa história. Então a igreja trouxe, através da figura de Maria, que até então era uma figura bastante apagada nos discursos da igreja, trouxe essa ideia de padrão de comportamento materno. Então começou a ser imposto e obrigatório as mães a amarem os seus filhos e cuidarem dele, naquele entendimento de que quem ama, cuida. Então a igreja incentivava um padrão maternal para que as crianças fossem cuidadas pelas mães. E para isso eles tinham um conceito do que era certo e do que era errado na maternagem. Com o decorrer do tempo, esses conceitos de certo e errado, eles foram se alterando.
mas esse padrão materno nunca deixou de existir. E a figura principal de cuidado da infância é a mulher. Até mesmo nas origens da psicologia, a mãe ela é responsabilizada pelos traumas infantis, pelo desenvolvimento emocional da criança ou pelo seu fracasso. Então, é na mãe que é a responsabilidade do sucesso ou do fracasso de uma criança. E, consequentemente, a instalação de uma culpa na maternagem foi se criando e intensificando cada vez mais. Hoje nós somos excessivamente cobradas pelas mídias e pela sociedade de forma geral de como nós devemos nos comportar, como nós devemos ensinar, como nós devemos conversar com os nossos filhos para que eles alcancem um desenvolvimento saudável. E aí, nessa culpa, porque tudo o que foge desse padrão de comportamento imposto nos gera culpa. A culpa vem da desconexão entre o padrão determinado socialmente, que eu entendo que seja a minha expectativa e a minha obrigação no agir como mãe, e a realidade do que eu consigo apresentar ao meu filho. Então a culpa nasce de um sentimento de desadequação. Eu sinto que eu não sou uma mãe boa o suficiente. Quantas vezes você já não deitou a cabeça no seu travesseiro e sentiu que você é uma péssima mãe? Às vezes esse dia foi um dia cansativo, em que você tentou manejar diversas tarefas relacionadas a diversos papéis na sua história e você finaliza com um sentimento de insuficiência, de eu não consegui alcançar a excelência. A mulher traz um acúmulo de várias funções. Ela não é só mãe. No entanto, socialmente falando, a sociedade busca e padroniza um comportamento de excelência em todas as áreas da nossa vida. Então, infalivelmente, nós sentimos culpa. Eu sou mãe e eu sinto culpa. Quando esse sentimento de culpa, ele é de alguma forma excessivo, como naqueles 20% de mães que vivem em estado de culpa todo o tempo, na pesquisa que eu citei anteriormente, essa culpa traz uma sensação de paralisia, porque nós sentimos medo de errar o tempo todo. Então a gente fica naquela sensação de ter que parar de agir para que não ocorra um erro. Quantas de nós já nos sentimos culpada, por exemplo, por uma queda dos nossos filhos, quando eles estão aprendendo a andar? E a gente pensa que, se eu tivesse ali, eu deveria ter segurado a mão, eu deveria ter impedido o tombo. Ou quando nossos filhos estão aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha e eles caem e ralam o joelho. E nós nos sentimos culpadas por não ter evitado esse sofrimento no nosso filho. No entanto, esse excesso de culpa, ela traz uma paralisação e impede a gente de tentar novamente. Ela impede o aprendizado, impede até mesmo o aprendizado da criança. Porque você já tentou andar de bicicleta sem rodinha pela primeira vez e não caiu? É extremamente difícil, eu diria que quase impossível, você ter um treino de andar de bicicleta sem rodinha pela primeira vez e não se desequilibrar. Porque para andar de bicicleta,
a gente precisa tirar a rodinha. E quando a gente tira a rodinha pela primeira vez, a gente tem um desequilíbrio. Então a gente erra. Mas esse erro nos traz um ensinamento e nos promove uma alteração do comportamento. Uma pesquisa com 246 mulheres realizada pela psicóloga Adriana Drula, falando sobre a autocompaixão passado de geração em geração, revelou que quando a mãe tem um maior nível de autocompaixão, os filhos têm uma menor autocobrança. Então, quando a gente consegue diminuir a nossa autocobrança para atingir a excelência de um padrão materno, eu consigo passar para o meu filho que ele também não precisa ter uma autocobrança excessiva. Então eu entendo, através dessa pesquisa, que a autocompaixão ela é passada de geração em geração. E a culpa excessiva é transformada em autocobrança pelos meus filhos, que também não conseguem lidar com os próprios erros, que aprendem a ter um nível de autocobrança excessivo e que traz um sofrimento. Mas se eu não posso desvencilhar e nem me livrar da culpa, como é que eu lido com ela? A culpa, ela tem um papel muito importante na nossa responsabilização e nas nossas atividades. Ela é bem parecida com o medo. O medo, numa certa medida, ele nos proporciona segurança. Ele permite que você não se exponha a riscos desnecessários. Então, um pouco de medo, um medo numa medida saudável, é extremamente importante para a gente se sentir seguro. Se eu não tiver medo, eu salto de um penhasco. Mas por ter medo, eu me mantenho numa distância segura da beira do penhasco. A culpa, ela tem um significado e uma importância bastante parecida com o medo. A culpa, numa medida saudável, ela me promove uma autoanálise, uma autocrítica sobre o meu comportamento e sobre a situação ao meu redor e me promove uma ação, uma mudança e uma nova tentativa. O excesso da culpa, ela nos paralisa, assim como o excesso do medo. Quando eu tenho um medo em excessivo nível, eu paraliso diante desse medo. Então, é aquela pessoa que não dá conta de sair de casa com medo de que algum mal lhe sobrevenha. Então, a culpa em excessividade, ela também traz uma paralisação do comportamento, porque eu deixo de tentar com medo de errar. Já quando a culpa ela vem de uma forma saudável, ela me promove uma ação e uma análise do meu comportamento. Então, assim como eu não posso viver sem medo, eu também preciso de um nível de culpa para viver uma vida saudável e coerente na educação dos meus filhos. E como eu consigo nivelar isso num nível de culpa saudável? A minha dica é você se perguntar: qual é a utilidade dessa culpa? Por exemplo, se você está se culpando porque o seu filho caiu aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha e ralou os joelhos e você deveria estar ali para segurá-lo e impedir aquele tombo, você se pergunta: qual é a utilidade dessa culpa? Porque é natural que uma criança caia ao aprender a andar de bicicleta. Eu chego a dizer que é necessário que ela se arrisque a cair para conseguir andar de bicicleta.
Então essa culpa é uma culpa que me paralisa, é uma culpa que me promove uma sensação de frustração e de paralisação, porque ela não me leva a lugar nenhum, ela não tem nenhuma serventia. Então eu preciso deixá-la de lado dentro dessa gama de culpas que nós mães temos e que a cada dia eu descubro mais uma culpa para mim ter, porque ela não tem serventia nenhuma. Agora, outro exemplo. Se você é uma mãe de primeira viagem e você vai sair de casa com o seu bebê e coloca poucas roupas na mochila. E aí, no meio do caminho, nesse passeio, o seu bebê se suja, se molha e não tem mais troca de roupa. E ele vai ficar molhado até chegar em casa para você ter uma nova troca de roupa. Qual é a utilidade dessa culpa? Essa culpa me promove um aprendizado, porque numa próxima situação e numa próxima vez, eu sei que eu preciso colocar mais trocas de roupa do que no anterior. Então, essa culpa ela tem uma utilidade. Eu consigo fazer uma análise da situação que aconteceu e proporcionar um novo comportamento numa próxima situação. Então, eu vou fazer uma nova tentativa com um número maior de trocas de roupa para que eu não passe por essa situação novamente. Então, é uma culpa que ela pode me gerar um comportamento diferente e uma nova ação. Ela me traz um aprendizado. Outro exemplo é aqueles dias que você está extremamente cansada, que você chega em casa e briga com o marido e isso te gera um estresse e o seu filho, por uma pequena coisa, você reage aos gritos com ele. Quem nunca gritou com seu filho num dia estressante, que atire a primeira pedra. Todas nós já tivemos um comportamento assim. E eu tenho certeza que muitas de nós, se não a nossa maioria, mergulhou em um sentimento horrível de culpa e de frustração e se sentiu muito mal pelo comportamento de ter gritado com o filho. Esse sentimento de culpa, qual é a sua utilidade? A gente consegue, através dele, fazer uma análise junto com o nosso parceiro de o que a gente poderia alterar na nossa rotina que causasse menos estresse, que ela fosse um pouquinho menos cansativa. Talvez o que a gente pudesse alterar na divisão de tarefas do casal para que essas brigas não aconteçam com tanta frequência. E aí assim eu não fique tão estressada e não grite com o meu filho. Você percebe que essa culpa, ela promove uma ação e uma análise da situação. Promove uma mudança de comportamento. E caso eu não consiga alterar nada nessa minha rotina e não tenha nada para mim alterar, será que eu posso pedir desculpas para o meu filho, com quem eu gritei? E aí eu posso também ensiná-lo que eu sou uma pessoa humana, que eu tenho sentimentos, que eu me estresso, que muitas vezes eu perco o meu controle e às vezes eu grito e que eu posso pedir desculpas por isso. E ensinar a ele que quando ele estiver numa situação dessa, que ele também errar, ele também pode corrigir esse erro, ele pode pedir desculpas, ele pode fazer diferente numa próxima vez. Então, eu queria que vocês guardassem a diferença entre a culpa que paralisa e a culpa que gera aprendizado. A culpa que paralisa, diante da pergunta de qual a sua utilidade, ela não me gera nada, ela não me ensina nada, ela não transforma nenhum comportamento, ela não promove nenhuma alteração nesse contexto.
Então, essa culpa, ela pode ser deixada de lado. Essa culpa é uma culpa que não traz solução nenhuma. E aquilo que não tem solução, solucionado está. E a segunda culpa é a culpa que, quando eu pergunto a ela qual a utilidade dessa culpa, eu consigo entender uma função. Eu consigo aprender, ela me ensina um novo comportamento, ela me promove uma possibilidade de análise desse contexto, de avaliação do meu próprio comportamento e de uma nova tentativa numa outra situação. Então eu não temo um novo erro, eu busco uma melhor postura numa próxima situação. Então, me conta aqui embaixo, quais foram as culpas que você já passou, que você como mãe já sentiu e que de alguma forma te trouxe um ensinamento e ela te foi útil no seu aprendizado em ser mãe? Porque essa é a base de um aprendizado. A gente erra, a gente aprende e a gente faz melhor. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para vocês, como ele foi para mim ao pensar sobre esse assunto. E todas as vezes que eu me sinto culpada por um comportamento dentro da maternagem, eu me faço essa questão: qual a utilidade dessa culpa? E essa análise me faz me sentir muito mais leve. Espero que funcione para vocês também.